especialmente o torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui na sede da FERJ, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, acompanhando a reunião do Conselho Arbitral. Aqui do lado do Maracanã, mas vamos falar de Flamengo. Treinou agora na parte da manhã, jogadores já devem estar almoçando e às 3h30 da tarde, então eles voam para Belo Horizonte, para este jogo de amanhã, 9h30 da noite, na Arena MRV, contra o Atlético. O Flamengo é o líder do campeonato isolado, com 74 pontos ganhos, enquanto que o Palmeiras, vice-líder, tem 4 pontos atrás, 70. O Flamengo ainda tem uma vitória a mais, 22 contra 21 do Palmeiras, e um saldo de 21 a mais do que o Palmeiras. São 50 gols de saldo do Flamengo contra 29 do Palmeiras. Isso vale dizer que o Flamengo pode ser campeão já amanhã. Para isso acontecer, o Flamengo tendo uma vitória simples e uma derrota simples do Palmeiras para o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo coloca 7 pontos de vantagem e não pode ser mais alcançado nas rodadas finais. Só 6 pontos estarão em disputa. O Flamengo será campeão. E caso, muita gente não viu essa hipótese, caso o Flamengo vença e o Palmeiras empate em Porto Alegre, o Flamengo vai ser o virtual campeão. O máximo que pode acontecer é chegar empatados em pontos e número de vitórias ao final da última rodada, mas aí o Palmeiras teria que tirar, o que é impossível, uma diferença de 21 gols ou 22 gols no saldo, e aí não tem como, não existe. O Flamengo perder 2 jogos de goleada, um em casa contra o Ceará e depois contra o Mirassol na última rodada. E o Palmeiras, que não vem bem, tem que ganhar 2 jogos de goleada, fica muito complicado. Vamos ouvir o técnico Felipe Luiz falando dessa possibilidade de ser campeão com 2 rodadas de antecipação nesta terça-feira em Belo Horizonte. Eu acredito que o grupo a nível mental está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa. Hoje puderam conseguiram jogar, ter mais minutos. A gente está muito focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. Obviamente que eu não pensei ainda no jogo do Atlético, estou com o jogo do Bragantino e a preparação, e estou com o jogo do Bragantino na cabeça, mas a partir de amanhã receberei um informe médico de como está o processo de recuperação e a saúde dos jogadores. A partir daí, começarei a tomar as decisões. Quero ganhar do Atlético Mineiro e vou com os jogadores que eu acredito que são os melhores para poder vencer. A essa hora, o Felipe Luiz já deve ter definido, ou vai definir, ele vai pensar mais um pouco, o que fazer para este jogo de amanhã. Se vai com um time misto, com um time alternativo, vai com a força máxima, se poupa alguns jogadores para a grande final do próximo sábado, lá em Lima, no Peru, contra o Palmeiras. Lembrando que na 17ª rodada, dia 27 de julho, no Maracanã, no primeiro turno, o Flamengo venceu o Atlético por 1-0, gol de Léo Ortiz de cabeça. O Felipe Luiz, se quiser, terá à sua disposição o Eric Pulgar e o Saul, que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo no último jogo. Fica a dúvida aí se o Léo Ortiz ele já vai colocar em campo, já não joga há 6 partidas que o Léo Ortiz está de fora, talvez precise de alguns minutos contra o Atlético para confirmar a presença na final contra a equipe do Palmeiras. Voltamos ao estúdio. Os números da Opta e Data ESPN mostram que o Flamengo tem 91% de chances de título, o Palmeiras tem 8%, o Cruzeiro com menos de 1%. E aí, vocês acreditam no discurso do Abel ou não? Acredita ou não, Jailson? Jogou a toalha ou não? Claro que não, cara. Claro que não? Papinho, cara. Falou ali, ó. Tá entregue. Confia, pô. É conversa dele? Claro que é, cara. Que papinho. Em 2023, o Palmeiras foi campeão depois, em 2023, né, naquela campanha lá do Botafogo. Enfim, lembro... Qual é o nome do auxiliar mesmo? O João Martins. João Martins. Isso. O João Martins falou que lá em agosto eles já jogaram a toalha, jogaram a responsabilidade pro Botafogo para ver se o Botafogo justamente também ia conseguir sustentar o peso de ser o favorito e tudo mais. E a gente viu como é que acabou. Em 2021, vale lembrar também, antes da Libertadores de 2021, o Flamengo era o melhor futebol do Brasil e tal, e o Palmeiras vinha ali como azarão, o Palmeiras não jogava tão bem. Então eu conheço esse discurso do Abel. Não me pega, não. Eu entendo que a transferência de responsabilidade que ele faz muitas vezes para justamente jogar, né, o peso para o outro lado e ele jogar ele um pouco mais leve, para ver se o adversário entra um pouco mais relaxado e aí ele tirar proveito disso. Então não me pega. Para mim é só a conversinha do Abel. Mas eu acho que dessa vez tem um quê de resignação ali do Abel.
Eu acho também. Não, eu vou depois eu explico. Fala, Breler. Não, mas tem algo de estratégia ali, toma, a responsabilidade é sua, como ele já fez no passado. Só que tem um certo ar ali de uma frustração, porque são 3 resultados ali pesados, né? Os tropeços contra Santos, contra Vitória e Fluminense, ainda mais os tropeços em casa. Você nem contou do Mirassol. E é um contexto... Não, nem contei do Mirassol, que o do Mirassol está na conta, ali, pela campanha do Mirassol. Mas... E é muito diferente do contexto de 2023. Eu acho que até o do Santos... Eu acho até que o do Santos está na conta. O que não está na conta é o Vitória e o Fluminense. Pois é. Mas é um cenário bem diferente de 2023, porque ainda tinha um turno inteiro para ser disputado. Isso eu também acho. O Palmeiras tinha regularidade a seu favor, era o atual campeão, já tinha mais casca. Hoje é contra o Flamengo, faltando 3 rodadas com 4 pontos para tirar. Não, e com uma decisão de Libertadores no meio. E quando se depende de 2 tropeços de um rival da qualidade do Flamengo, o cara que está ali competindo, sabendo da qualidade do rival, sabe que é muito difícil. O Abel, o sentimento ali do Abel é de que o título brasileiro já subiu no telhado. E agora precisa mobilizar, tentar jogar mais fichas na final da Libertadores. Não acredito que seja ali, galera, não vamos jogar mais o brasileiro. Não é por aí. Enquanto existir possibilidade, o Palmeiras vai disputar. Mas é isso, na dúvida, se precisar tirar o pé da dividida para estar inteiro na Libertadores, eu imagino que o Palmeiras vai fazer, porque é muito difícil mesmo. Por mais que seja possível, o Flamengo precisa vacilar muito para perder essa vantagem na reta final do campeonato. Porque eu concordo com o Breler, assim, né? O Abel, e é verdade isso, né, Jailson? O Abel, ele já começa nessa entrevista a preparar o terreno para os próximos jogos. Exatamente. Ele fez isso e muito bem feito contra a LDU, por exemplo. Né? Fez logo lá, né? Depois da... Logo lá depois já começou a mudar o discurso e ele já usou essa estratégia de também jogar a responsabilidade para o outro lado, como você lembrou, contra o Botafogo. Mas acho que é isso, eu acho que são situações diferentes, porque o Botafogo, quando ele fala isso contra o Botafogo, era na 25ª rodada. Sim. E outra, o Botafogo, pelo time, pelo momento ali da fila, o Botafogo era alguém que estava sujeito a sentir uma pressão. O Flamengo não está sujeito a sentir pressão, faltando 3 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. E mostrou isso no... Claro que tá. Mas acho que menos do que o Botafogo estava, mas tem a situação do seguinte, os dois estão disputando os 2 títulos, o Flamengo deixou como prioridade para essa temporada, lembra lá no início? O brasileiro. Então sim, tem um peso, por isso que eu tô falando. O Abel, então amanhã o Abel vai entrar com o time reserva. Então, eu acho que aí vai entrar todo com o time reserva. Eu acho que a resposta a gente vai ter amanhã. E acho que tá mais para entrar o time reserva do que para entrar o pé embaixo. Então amanhã tem a resposta. Eu acho que amanhã a gente vai ter a resposta, Se o Abel Ferreira realmente confirmar o time todo reserva, aí ele largou de vez, mas também... Agora, se ele pegar e colocar ali a turma toda, aí você fala, ih, olha como era a conversa dele. Papinho. E assim, mesmo que entre lá, confirme a entrada com o time reserva, para mim também ele já está aproveitando essa possível derrota na briga pelo título brasileiro já para preparar para sábado, né? Já para virar a chave dos caras, beleza, aqui foi e tal, mas a gente precisa lá ganhar do Flamengo no sábado, que é a final da Libertadores. Então assim, o Abel não dá ponto sem nó. Eu acho até... O Abel não dá ponto sem nó. Não é à toa que ele está aí à frente do Palmeiras desde 2000, né? Desde 2020. Eu até acho, não tenho certeza, mas eu acho que ele já tinha até assimilado um pouco esse golpe de virar essa chave quando ele empata com o Vitória. Sim. Aí logo depois o Flamengo perde, ele é, entre aspas, obrigado a seguir e escalar um time forte, porque ele adora também pegar 10 dias de antecedência e preparar para só um jogo. Só que a questão é que nesse ano ele não pode, porque nesse intervalo de 10 dias ele ainda tinha 2 pela frente. Então quando o Flamengo perde para o Fluminense, ele é obrigado a voltar a ter atenção no Campeonato Brasileiro. Aí ele tem uma nova frustração, então eu não acho que no treino de hoje, por exemplo, não acho que ele ficou pensando e desenhando um time e montando estratégia para o jogo contra o Grêmio. Eu acho que hoje ele já está pensando no jogo contra o Flamengo. E imagino que amanhã ele vá colocar um time bem reserva para o jogo contra o Grêmio. Pode acontecer que não. Se ele for lá e colocar os titulares, aí acabou a discussão. Eu fico imaginando para o torcedor palmeirense, torcedor palestrino, né? Sim. Se ele entrar com o time reserva amanhã, o torcedor vai ficar tranquilo, o torcedor vai ficar feliz, suave. Mas aí é o seguinte, aí estão todas as fichas. Os fichas. corneteiros que você conhece. Aí estão todas as fichas aonde?
Na Libertadores. Aí perde a Libertadores Aí a também. pressão vai ser maior. Mas isso pode soar contraditório por ser o Abel do Palmeiras, que tem como uma das grandes marcas a resiliência. O time que nunca desiste mostrou isso contra a LDU. Depende, né? Desculpa, porque o Luiz lá, o nosso estagiário, já tava falando de ele e o Marcel lá. Ele né? já largou? Não, entra com o time todo reserva. Aí, não sei falando o quê, de você. tal. Mas porque esse contexto é diferente de tudo que o Palmeiras viveu. Vai falar do Forabel também. Os caras são corneteiros já. Os caras são corneteiros. Mas desculpa, Brilha, fala aí, cara. Não, mas esse cenário é muito diferente do que o Abel já viveu, porque é isso, não basta o Palmeiras vencer todos os jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Sim. Depende do Flamengo, que é um adversário com muita qualidade. É possível o Flamengo tropeçar? Acredito que sim. Joga o último jogo contra o Mirassol. Claro que é. O próprio jogo contra o Atlético. Claro que o Flamengo não ganhou todos os jogos ainda. Mas acho difícil o Flamengo, nessa situação, com 4 pontos de vantagem, mesmo com a final da Libertadores, ter 2 tropeços. O Felipe Luiz e a maneira como o Flamengo joga, a qualidade que tem, não só de titulares, mas no banco, para mim, viabiliza essa possibilidade de o Flamengo, com o título, com uma mão na taça, deixar escapar. Então, por isso, eu vejo que o Abel também reconhece que do outro lado. É só imaginar o exercício contrário. Fosse o Palmeiras nessa situação, você não acha que o Felipe Luiz também já... vamos pensar mais na Libertadores? É isso, adversários com essa qualidade, com esse poder de fogo, dificilmente dão 2 chances para o azar. Pô, a própria escalação do jogo dele contra o Fluminense, ele escalou juntos o Aníbal e o Martínez. Sim. Eu até... É que a entrevista depois vai para outro lado, né, da questão do título e tal, mas eu fiquei na dúvida se ali já é pelo simples fato de ser a ausência do Andréas, ou se ele escalar esses 2 caras juntos, já é pensando no que ele pode fazer no jogo de sábado. 2 volantes e 2 pontas, né? Porque foi isso que ele fez. Ele Foi botou isso que 2 ele fez. volantes, E ele 2 pontas e acho que de a saída, dupla. não lembro dele ter escalado os 2 juntos. Eu também não lembro de ter o desenho que foi. Isso. Esse desenho do Palmeiras de sábado eu também não lembrava. De 2 volantes, aí 2 pontas, né, agudos. O Alan pelas e o Sousa. alas. Então. 2 pontas mais agudos. E a dupla lá, né, Flaco Lopes e o Vitor Roque. Eu vi muito torcedor do Palmeiras reclamando do Flaco Lopes, né? Tipo assim, que o Vitor tá ficando o Vitor Roque sobrecarregado, correndo de um lado pro outro, tentando ali fazer tudo, e o Flaco Lopes, que tem esse desenho de ter que descer um pouco mais para ser esse armador, descendo menos, tá ficando um pouco mais lá enfiado entre os zagueiros e não tá mais rolando aquela conexão que a gente viu, né? No momento, no auge do Palmeiras nessa temporada de 2025, foi quando a dupla ali, muita mobilidade, os 2 trocando de função o tempo todo, um procurando o outro também o tempo todo. Acho que esse equilíbrio que rolava no meio-campo do Palmeiras também, muito por conta do que a dupla de ataque resolvia, foi perdido nesses últimos jogos também. Sei que o Abel vai tentar resolver, né, até sábado, mas esse ponto de equilíbrio, a gente já falou da falta que o Evangelista está fazendo para esse meio campo, que meio que tinha acertado ali o Evangelista também como até segundo homem. O Andréas ficava mais avançado. O Andréas então. ficava um pouco mais à frente. Por isso que eu não sei se esses 2 volantes, se os 2 juntos, já não é pensando em uma outra função do Andréas também. E pensando no Flamengo... a gente tem uma boa probabilidade de o Flamengo jogar a final da Libertadores com um ataque bem móvel, com jogadores não guardando referência, e até o Felipe Luiz contra o Red Bull Bragantino já colocou uma formação mais leve em campo, tem possibilidade do Cebolinha, que tá bem, tá até pedindo passagem no lugar do Samuel Lino, Carrascal também, um jogador muito técnico para dialogar mais com a Arrascaeta. Então, diante desse ataque mais móvel do Flamengo, o Palmeiras também pode precisar de mais um jogador de proteção, de um jogador mais forte fisicamente à frente da defesa. Porque mesmo no primeiro tempo, quando os 2 jogos terminam, vão para o intervalo com 0-0. Sim. Mas o 0-0 era de um Flamengo dominando, pressionando. E o Fluminense pressionando o Palmeiras. E o Fluminense melhor que o Fluminense Palmeiras. As oportunidades do Fluminense, do Palmeiras e Fluminense, né? Porque o jogo foi aqui em São Paulo. O Fluminense teve mais oportunidades do que o Palmeiras ali na primeira etapa. Não, e a bola do Canóbia na segunda etapa. O Carlos do Canóbia. Na trave. Sim. E o Carlos Miguel sendo o principal jogador. Sim. O Carlos Miguel ali fazendo diversas defesas, o Flamengo tentando lá, né, empurrar o Bragantino para trás. E se não acontecer nada, né, de